3 plantas fáceis de cuidar e que você não pode deixar de ter aí na sua casa. Bom, eu já trouxe elas aqui para eu mostrar para vocês essas 3 plantas que eu considero plantas muito poderosas, muito valorosas energeticamente, espiritualmente, e que elas se adaptam muito bem à nossa casa, ambientes às vezes mais sombreados, e elas conseguem ter uma boa durabilidade, a gente consegue cuidar bem delas, não são muito exigentes, então são plantas simples, fáceis, não são difíceis de encontrar e que eu vou sugerir hoje para que você possa ter também no seu lar para sentir os benefícios dessas plantas na nossa casa. Quando nós falamos em plantas, é muito interessante porque a gente naturalmente já faz essa conexão com a natureza. Muitas vezes, e a grande maioria de nós, vive em centros urbanos, vivem em cidades, e a gente não consegue ter aquele contato com a mata, aquele contato com o rio, aquele contato com a natureza de forma mais branda, digamos assim. Então nós acabamos buscando maneiras de nos conectarmos com a natureza de acordo com a vida que a gente tem, com o estilo de vida que a gente, por alguma razão, escolhe ou precisa vivenciar. E a gente pode criar várias alternativas, né? Se mora em casas, pode ter canteiros, pode ter um espaço verdinho lá, que gosta de ter as suas plantinhas, ou até os próprios vasos, mesmo para quem mora também, né, em casa ou apartamento, ter os vasos com as plantas dispostos ao longo dos cômodos. Isso, além de trazer vida, vivacidade, essa energia do prana, essa energia da natureza para o nosso lar, também traz, claro, um aspecto visual muito positivo, porque é muito agradável aos nossos olhos a gente poder visualizar as plantas, mesmo que a gente não perceba isso, né? É um registro do nosso inconsciente. Então, já traz naturalmente, só da gente olhar para as plantas, essa sensação de vivacidade, de vida, de energia, e inclusive, arrisco dizer, né, de cura, já que elas têm em geral uma coloração verde, e o verde é uma cor que sugere cura. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, né? Vou falar das 3 plantas que eu escolhi trazer aqui. Como eu falei, plantas fáceis, plantas simples de cuidar, plantas que não são caras para adquirir e que você muitas vezes pode até conseguir aí com um vizinho, com um parente, com uma amiga, uma mudinha para você tê-la na sua casa. A primeira delas, então, que eu vou trazer aqui é uma planta muito conhecida e que ela cresce muito, não? Inclusive a minha aqui, ó, ela tá gigantesca. Essa aqui é minha amiga jiboia. A jiboia, então, ela é uma planta que ela vai crescendo assim, né? Ela vai se espalhando e ela tem um potencial muito grande de afastar energias negativas, purificar o ambiente e também por ela ser uma planta que ela vai assim se esparramando, dentro do que eu entendo, dentro da minha percepção, ela também traz um aspecto que eu considero interessante, que é com relação à abundância. Então ela é uma planta abundante, ela vai crescendo e ela vai se espalhando. Então quando nós temos a jiboia em casa, além de proteger o ambiente, purificar o ambiente, ela também traz pra gente essa sensação, essa percepção de abundância, de crescimento, de expansão ilimitada. Então eu considero a jiboia uma excelente planta para a gente ter em casa, que você pode inclusive ter várias ideias aí criativas para colocar no seu vaso, para compor inclusive a decoração do seu lar. Então fica aí a jiboia como uma primeira dica para você. Bom, já a segunda planta que eu vou trazer aqui para você é uma planta também extremamente comum, que assim, acho que a grande maioria das pessoas que gosta de plantas tem em casa. E essa aqui é a espada de São Jorge, né? Ela pode ser maior, mais larga, né? Eu tenho, na verdade, acho que 3 ou 4 vasos de espada de São Jorge aqui em casa, porque eu gosto bastante. Ela é diferente da espada de Santa Bárbara, mas também a espada de Santa Bárbara é uma planta bem bacana.
A diferença é que a de Santa Bárbara, ela tem as laterais aqui amarelinhas. Essa aqui é a espada de São Jorge. Então, você pode ter ela em casa, como eu falei, em vasos ou no jardim. E a espada de São Jorge, o principal aspecto dela é de proteção. É de realmente cortar todo tipo de energia densa, de energia negativa que você possa entrar ou que possa ter na tua casa. Uma dica que eu gosto de dar é ter a espada de São Jorge também na entrada da sua casa. Ter em um vaso à esquerda de quem está entrando. Então imagina, né, na porta da frente da sua casa, à esquerda você tem um vaso de espada de São Jorge, é bem bacana, porque em geral quando a gente está falando de energias mais densas, a gente vai considerar essa energia do lado esquerdo, tá? E aí a gente coloca essas plantas de poder, que tem esse poder de cortar desse lado. Não é regra, tá? Se às vezes também não tem essa possibilidade, por exemplo, na principal porta que a gente usa para acessar a minha casa é a parede, então eu não tenho como pôr um vaso ali. Tudo bem, eu coloquei do lado direito e tá tudo certo, eu confio na energia que vai estar atuando ali. Mas é uma dica que eu deixo pra você, se essa for uma possibilidade no seu lar. E então ela atua principalmente nessa questão de cortar, por isso que se chama de espada, né? Ela corta essas densidades. É uma planta muito forte, então assim, ela é muito resistente. Se você coloca ela só na água também, ela já consegue se desenvolver. Tem uma outra dica para a espada de São Jorge, que você pode colocar ela na água cruzada. Então você coloca num copinho com água e vai trocando sempre essa água, né? Não deixa essa água lá parada. E aí você coloca ela cruzada. Então você tira duas espadas aqui e aí você cruza ela, né? Coloca ela assim, cruzadinha, como se em X. Também em alguns pontos que você considera importantes da sua casa, às vezes no seu quarto ou em lugares onde você sinta que porventura pode acumular algum tipo de densidade, né? Então, a espada de São Jorge ela também pode ser usada para fazer banhos, para fazer escaldapés. Então você tira uma espadinha e aí você corta os pedacinhos e aí prepara o seu escaldapés, o seu banho de ervas. Então ela é bastante versátil, ela produz bastante, assim como a jiboia, ela cresce bastante, se desenvolve muito bem em lugares sombreados. Então é uma planta também que não é muito exigente com água, é extremamente fácil de cuidar, e mesmo quem não é assim tão sortuda ou não tem tanta habilidade com plantas, a espada de São Jorge realmente é uma ótima opção. Bom, já a terceira planta que eu vou trazer aqui pra vocês, e que assim, eu realmente é meu xodó, eu gosto muito dessa planta porque eu acho ela demais. Pode ver que todas elas são, né, verdinhas, né, estão no lugar ali mais das folhagens. E essa aqui, então, como já dá pra ver, tá até com uma florzinha aqui, ó, é o lírio da paz. Então, inclusive essa é uma planta que eu gosto muito de presentear outras pessoas com ela, porque o próprio nome já diz, né? Lírio da paz. Então, uma planta que se chama lírio, né? Ou os lírios em geral, já sugerem leveza, harmonia, paz, né? Então, essa planta aqui, ela traz isso para nossa casa. Ela traz harmonia, paz, equilíbrio, leveza. E aí você pode ter ela em lugares que você considere importantes de ter essa energia. Então, por exemplo, essa aqui esse vasinho aqui fica no nosso quarto, fica nesse local. Então, no nosso quarto, atuando ali para purificar a energia do ambiente, para trazer esse aspecto de harmonia, para que a gente possa ter um bom descanso, um bom sono. Então, ela se desenvolve muito bem. Quando ela precisa de água, é bem claro, você vai ver que ela já dá uma murchadinha, e aí é só você botar água que ela rapidamente ela já abre novamente. Então ela também cresce rápido, assim como a jiboia, assim como a espada de São Jorge, e basicamente a função dela é essa que eu falei: trazer harmonia, leveza, paz, tranquilidade para sua casa. Eu faço muitas mudas porque elas vão crescendo, e eu vou sempre tirando mudinhas e colocando em outros vasos e vou espalhando pela casa, porque eu acho ela incrível. Também não é muito exigente de sol, então é bem fácil de cultivar. Tem gente que cultiva até no jardim mesmo, em lugares um pouco mais sombreados, e ela se adapta também muito bem. Então
fica aí mais uma dica, nosso querido lírio da paz, para você ter na sua casa. Então, espero que você tenha gostado de conhecer aí 3 sugestões de plantas bem especiais, fáceis, simples, que qualquer um pode cultivar no seu lar e realmente trazer uma energia muito melhor para o seu ambiente. Afinal de contas, o nosso lar, a nossa casa é nosso segundo templo, e porque o primeiro, né, é o nosso corpo, e nesse lugar a gente precisa sim ter nosso porto seguro, a nossa leveza, a nossa paz, para poder descansar, para poder, enfim, né, fazer as coisas que são necessárias. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Depois me conta aqui nos comentários se você já tem essas plantas, se você gosta delas, se tem outras plantas que você também gosta e gostaria de sugerir aqui pra mim. E se você quiser me acompanhar, conhecer mais sobre o conteúdo que eu venho trazendo sobre energia, sobre espiritualidade, você pode ir lá no meu Instagram, no @alissamaila, que você vai encontrar mais conteúdo, mais dicas sobre esse tipo de assunto. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir ele aqui pra gente expandir e levá-lo a mais pessoas. E se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa interessar, não se esquece de compartilhar o vídeo para que essa pessoa também possa absorver essas informações e transformar aí com essas informações a sua vida numa vida muito mais leve. A gente se vê por aí e até mais!